graça e paz, que Deus abençoe vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review. E hoje, review de livro. Na verdade, é um livro assim muito bom. Todo mundo que quer conhecer a teologia arminiana, o pensamento arminiano com relação à soteriologia, todo mundo que quer se aprofundar no arminianismo e quebrar alguns mitos, né, que ao longo dos anos surgiram com relação ao arminianismo, eu recomendo essa obra. Aliás, a editora Reflexão tem publicado excelentes livros que tratam da teologia arminiana, falam do arminianismo, né? Então, desde já, nós aqui do canal João Paulo Fonseca queremos parabenizar a editora Reflexão por este trabalho, né? Tantos livros aí que nós temos no mercado hoje, graças a Deus, nós temos aí excelentes obras que falam da teologia arminiana. E, evidentemente, um livro que já há alguns anos eu adquiri, fiz a leitura dele e, particularmente, recomendo Teologia Arminiana, Mitos e Verdades, Roger Olson, ou Olson, né? Editora Reflexão. Olha só, um livro não é tão grande, não é tão pesado, é um livro aí com mais ou menos aí 300 e poucas páginas, 320 páginas mais ou menos, tá? Olha só, uma encadernação, capa brochura e um material publicado pela editora Reflexão. O que esse livro vai tratar? Ele vai abordar de uma forma apologética, né? O Roger Olson, ele vai fazer uma apologia ao arminianismo, tá? Ele vai fazer uma defesa do arminianismo, mostrando aí vários argumentos, inclusive quebrando mitos de pessoas aí que, né, muitas das vezes bem intencionadas ou às vezes também mal intencionadas, interpretaram de uma forma totalmente errônea o pensamento do teólogo holandês Jacob Arminio. Então, para você que quer de fato conhecer o que é o arminianismo clássico, recomendo essa obra. Tem muita gente aí que critica o arminianismo, né, comparando o arminianismo com o semi-pelagianismo, que não é verdade. Então, é um livro que particularmente eu recomendo, até mesmo para os irmãos calvinistas, para eles conhecerem de fato a essência do arminianismo clássico. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação deste material. É uma indicação de leitura aqui do nosso canal, tá? Olha só, a gente tem aqui primeiramente uma introdução aqui do Walter Brunelli, né? Nós temos aí a teologia sistemática do Walter Brunelli, que é muito boa também. Então ele dá aqui uma recomendação, um prefácio deste material. Capa brochura aqui, aquela orelha de marcação de texto. Uma folha de rosto. Essa folha particularmente, o tipo de material das páginas eu gosto, tá? É aquele material meio amarelado. Em seguida a gente tem aqui mais uma folha de rosto, ficha catalográfica, primeira edição de 2013. Eu comprei esse livro, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, eu não estou lembrado. Eu fiz a leitura dele há alguns anos e de vez em quando eu recorro a esse material também para algumas consultas, né, periódicas, né? Então a gente tem aqui um sumário. Primeiro, o autor vai trabalhar um panorama do arminianismo, tá? Ele vai fazer um panorama, uma introdução ao pensamento arminiano. Em seguida, ele vai trabalhar os seus capítulos, colocando a seguinte afirmação, né? Mito 1. Qual é o mito 1? A teologia arminiana é o oposto da teologia calvinista reformada. Então, ele vai trabalhar em cima desse tema, tá bom? E aí ele traz uma breve introdução. Mito 2. Uma mescla de calvinismo e arminianismo é possível. Então ele vai trabalhar isso. Mito 3. O arminianismo não é uma opção evangélica ortodoxa. Ele vai explicar a respeito disso. Mito 4. O cerne do arminianismo é a crença no livre-arbítrio. Ele vai trabalhar esse tema. Mito 5. A teologia arminiana nega a soberania de Deus. Então ele vai fazendo uma defesa do arminianismo, usando aí esses mitos, né, de uma forma muito aprofundada, muito honesta, clara, objetiva, mas também aprofundada, tá bom? Mito 6. O arminianismo é uma teologia centrada no homem, então é um mito.
Então ele vai explicar aqui, ele coloca aqui também uma pequena introdução. Mito 7, o arminianismo não é uma teologia da graça. Isso é verdade? Então ele vai explicar no capítulo 7. Mito 8, o arminianismo não acredita na predestinação. Então ele vai explicar como o arminianismo clássico vê esse pensamento. Mito 9, teologia arminiana nega a justificação pela graça somente através da fé. Somente, né? Através da fé somente. Então ele vai explicar também isso aqui. Mito 10. Todos os arminianos creem na teoria governamental da expiação. Então, ele vai explicar isso também. E depois uma conclusão, né? Que ele vai trabalhar também. E em seguida alguns outros temas aqui que a gente vai estar vendo aqui, índice de nome e índice de assuntos. Então, Roger Onson, ele autor aí de muitas obras interessantes, tem um livro aí da editora Vida, né, A História da Teologia Cristã, que também é muito bom. Em breve a gente vai estar apresentando aqui no canal. Então, Roger Onson, ele traz assim de uma forma muito interessante a visão aí do arminianismo, trazendo uma apologética, como eu disse, ele faz uma apologia, uma defesa ao arminianismo, tá? E de uma forma bem centrada, baseada no arminianismo clássico. Então aqui ele traz um prefácio dizendo que ele sempre foi arminiano, ele foi criado em um lar pentecostal, né? Ele vai explicando aqui, inclusive, que ele tem vários amigos aí de igrejas que seguem uma linha calvinista, né? Inclusive pastores. Então ele vai trazer aqui uma introdução, um prefácio ao livro, tá bom? Então, aqui agora a gente tem uma introdução. Ele vai trazer um panorama do arminianismo. Como é que ele vai fazer isso? Então ele vai explicar de uma forma bem resumida, inclusive um pouco da história, tá? Aqui do arminianismo. Vai trazer também um resumo de todo o livro, tudo aquilo que ele vai abordar, tá? Algumas palavras importantes, né? Que ele vai trazer também no livro. Então ele vai trazer aqui meio que um glossário, né? Explicando o que seria o arminianismo de cabeça, o arminianismo de coração, tá bom? Então ele vai explicar um pouco isso aqui, tá bom? A diferença, sinergismo e monergismo. Então, olha só, o interessante é que sempre ele traz também, aqui a gente tem os seus escritos, um tamanho muito confortável, gostei muito do espaçamento das letras, tá? Facilita muito na leitura, isso aqui eu acho interessante que a editora Reflexão, ela... Em muitos livros, né, eu reparo isso, além da página ser... A folha é aquela folhinha amarelada, né, que é boa para leitura, o espaçamento da página não é ruim. E esse espaçamento aqui das letras eu acho muito... traz assim um conforto na hora da leitura, tá bom? Aqui a gente tem algumas notas, ele vai trabalhar isso em todo o seu livro, tá bom? Então, como eu disse, ele vai trazer uma introdução também na história da teologia arminiana, tá bom? Então é uma introdução muito completa, ele vai trazer aqui o pensamento, os remonstrantes, é uma introdução ao arminianismo, tá bom? Então essa parte ele vai trabalhar isso, citando vários autores, os que deram seguimento ao pensamento arminiano, inclusive aqueles que destoaram do arminianismo também, ele vai estar falando aqui desses teólogos, tá bom? Então, por exemplo... Charles Finney, olha só, ele vai trabalhar aqui Charles Finney, a gente fez a teologia sistemática dele na semana passada, que aí o Finney, ele meio que saiu fora do arminianismo clássico, até chegar aí em John Wesley também, né? John Wesley, ele abraçou a teologia arminiana, tem algumas diferenças do arminianismo clássico, mas sem dúvida alguma ele segue uma linha arminiana. Então ele vai trabalhar dessa forma, pessoal. A introdução ela é importantíssima para você entender tudo aquilo que será abordado no livro. Então ele vai trazer aqui uma sinopse da teologia arminiana. Então, depois da história, ele entra de fato no que é a teologia arminiana. Então, em seguida, ele vai trabalhar mitos e equívocos em relação ao arminianismo, né? Então, é um livro que vai te ajudar na defesa de um arminianismo clássico, tá? Esse é o intuito desse livro e aqui o propósito. O propósito desse livro é simples e direto: descrever corretamente a verdadeira teologia arminiana e começar a desfazer os danos que foram feitos a essa herança teológica, tanto por seus críticos como por seus amigos, tá vendo? Como eu disse, muitas das vezes as pessoas que seguem uma linha arminiana ou se dizem arminianas, né, elas
por falta de conhecimento, acabam deturpando o pensamento arminiano. Então, o Roger Olson, ele trouxe essa ênfase no seu livro, não só para quebrar alguns mitos que surgiram, né, tanto da análise de calvinistas com relação ao pensamento arminiano, como também a má interpretação dos arminianos também. Tá? Então, como é que vai funcionar os capítulos? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Ele vai usar, cada capítulo, ele vai colocar aqui um mito do lado. Mito 1. A teologia arminiana é oposta da teologia calvinista reformada. Aí ele vai trazer aqui uma parte, a gente viu isso no índice, né? Já com a Armínia, a maioria dos seus seguidores fiéis estão inseridos dentro do amplo entendimento da tradição reformada. Os pontos comuns entre o arminianismo e o calvinismo são significantes. Como o arminianismo, o termo reformado é controverso. Então ele vai explicar aqui a questão aí da teologia arminiana ser ou não uma teologia reformada no seu primeiro capítulo. Então ele traz, aqui abaixo ele sempre vai citar as fontes, tá? Então aqui a gente tem o conteúdo do livro. Abaixo dessa linhazinha aqui vocês encontram as fontes, tá bom? Então ele sempre vai citar as fontes que ele está tirando suas informações, até porque Roger Olson, ele trabalha muito essa questão histórica, tanto que ele escreveu um livro da história da teologia cristã, que foi publicado aí pela editora Vida, que é muito bom também, recomendo para vocês. Então ele vai dar essa ênfase, ele vai trazer o seu argumento baseado também na parte histórica. Então ele vai abordar esse tema, se de fato a teologia arminiana é reformada, citando várias, inclusive ele retira algumas falas, né, de teólogos aí do passado também, tá? Então, ele vai fazer essa análise aqui no primeiro capítulo, né, no mito 1. Então, assim que ele vai trabalhando, tá? Durante o capítulo 1. Olha só, os pontos em comum entre arminianos e calvinistas, né? Então, ele vai trazer quais são os pontos em comum, depois ele vai trazer os pontos em comum, inclusive, né? Mas ele aborda primeiro os pontos em comum e aqui os pontos em comum com diferenças reais, tá bom? O mito 2 é o seguinte: uma mescla de calvinismo e arminianismo é possível? Então ele vai trabalhar esse tema. Eu lembro que foi um capítulo que quando eu li, né, já há algum tempo eu fiz a leitura desse livro, mas eu aprendi muito, porque muitos buscam um equilíbrio, né, trazer um equilíbrio entre arminianismo e calvinismo. Seria possível? Então ele vai abordar no capítulo 2, explicando aí o termo arminianismo, né, quem foi Armínio, questão do calvinismo. É um livro que eu recomendo não só para aqueles que já têm um conhecimento amplo de arminianismo, como também quem nunca ouviu falar sobre o arminianismo. Porque, como eu disse, o Roger Olson, ele traz uma explicação apologética em defesa do arminianismo nesse livro, tá? Então é um livro que particularmente eu indico para vocês. Arminianismo e calvinismo contrastados, né? Então ele vai trabalhar esse tema aqui no mito 2 também. O mito 3, né, ou o capítulo 3, vai trazer o mito 3, na verdade. Né? Seria isso. Capítulo 3, mito 3. O arminianismo não é uma opção evangélica ortodoxa. É mito ou verdade isso, né? Então ele vai explicar que, na verdade, o arminianismo é sim uma opção evangélica ortodoxa. E ele vai trabalhar a explicação, olha só, que tem uma nota importante, né? Essa parte que ele traz algumas notas também, com uma letra, uma fonte um pouco diferente, tá bom? Então ele vai explicar aqui a diferença de arminianismo, semi-pelagianismo, né? Muitas pessoas misturam, às vezes misturam essas opções por falta de conhecimento, e tem gente que age também de forma maliciosa, né? Para tentar, assim, rebaixar o pensamento arminiano. Então ele vai explicar o arminianismo e a revelação divina, tá? Então ele vai trabalhar essa explicação dos remonstrantes aqui, Simão Episcópio, né? Inclusive os metodistas, olha só, os metodistas aqui do século XVI, né? Aliás, metodistas do século XIX, perdão. É porque está aqui em letra algarismos romanos, aí você já viu, né? A gente faz um pouco de confusão. Citando inclusive John Wesley. Mito 4. O cerne do arminianismo é a crença no livre-arbítrio. Será verdade isso? Então, o verdadeiro cerne da teologia arminiana é o caráter amoroso e justo de Deus. O princípio formal do arminianismo é a vontade universal de Deus para a salvação. Então, ele vai quebrando o mito, né, vamos dizer assim, e vai trabalhando a questão da verdadeira essência do arminianismo. Evidentemente que ele vai explicar essa questão do livre-arbítrio também. Então,
Olha só, aqui tem uma nota, né? Como eu disse, aqui é os seus escritos. Abaixo dessa linha, a gente tem algumas notas, referências, tá? Que ele busca. Como eu disse, ele é um historiador, literalmente. E aqui abaixo a gente tem notas importantes também. Como eu disse, ele faz algumas citações, né? Metodistas do século XIX acerca da bondade de Deus. Ele traz uma ênfase histórica para poder explicar e fazer a apologética sobre essa questão, né? Ele está falando aqui que o cerne do arminianismo, ou seja, o carro forte do arminianismo é a crença do livre-arbítrio. Ele traz alguns outros teólogos e aí no final ele explica que dá o seu parecer, né? O mito 5, a teologia arminiana nega a soberania de Deus. É mito ou verdade? Evidentemente que é um mito, né? Então ele vai fazer a defesa desse pensamento. O arminianismo clássico interpreta a soberania e a providência de Deus de maneira diferente do calvinismo, mas sem negá-las de maneira alguma. Deus está no controle de tudo, sem controlar tudo. Então, ele vai explicar isso aqui. Parece estranho, né? Mas ele vai explicar isso, né? Que evidentemente tudo passa pelo crivo de Deus, né? Mas nem tudo também é Deus que faz, né? Vamos dizer assim. Então, ele vai explicar essa diferença, nunca negando a soberania de Deus. Deus é totalmente soberano. Então, a visão de Armínio da soberania e providência de Deus, ele começa, inclusive, com a visão do próprio Armínio, e depois ele vai recorrendo também aos teólogos posteriores, inclusive os teólogos que erraram nos seus argumentos e acabaram deturpando o pensamento arminiano clássico, tá? Então aqui ele vai trabalhar a soberania e providência de Deus no arminianismo pós-armínio, citando Simão Episcópio, né? E outros aí também que saíram aí do pensamento arminiano clássico e os que continuaram, né? Inclusive a turma metodista. Ele vai citando aqui vários autores também e depois ele dá aí uma explicação muito clara. Mito 6, o arminianismo é uma teologia centrada no homem. É verdade isso? Então ele traz aqui, uma antropologia otimista é contrária ao verdadeiro arminianismo, que é plenamente centrado em Deus. A teologia arminiana confessa a depravação humana, incluindo a escravidão da vontade. Ele vai explicar isso de uma maneira clara, de uma maneira histórica, trazendo o pensamento de Armínio quanto a isso, o pensamento dos arminianos clássicos e, inclusive, os arminianos que saíram dessa linha também, muitas das vezes por uma falha de interpretação, muitas das vezes também porque eles não entendiam o pensamento arminiano, e aí alguns calvinistas acabaram demonstrando, né, através desses argumentos que o arminianismo ele é uma teologia centrada no homem, tá bom? Inclusive eu fiz uma marcação aqui. William concordou com Wesley e os arminianos do século XIX que a depravação total é mitigada pela graça preveniente universal que precede a cruz de Cristo por intermédio do Espírito Santo, que concede uma habilidade graciosa para que pessoas caídas ouçam e respondam ao Evangelho. Ela liberta a vontade da escravidão e permite à pessoa que ouve o Evangelho responder de maneira positiva. É uma inabilidade meramente hipotética? Não. Ela é tanto uma inabilidade real quanto uma habilidade real ao lado uma da outra. Uma é natural e a outra é sobrenatural. É como o cristão que luta entre a carne, natureza caída, e o espírito que nele reside. Ninguém diria que um cristão regenerado tem uma natureza meramente hipotética, apesar do fato de que o espírito dentro dele mitigar o poder da carne e dar ao cristão uma habilidade de vencer a carne. Fiz essa marcação aqui, achei importante. E aí nós entramos no mito 7. O arminianismo não é uma teologia da graça. Aí sempre ele coloca aqui o mito e aqui ele traz a verdade. O fundamento essencial do pensamento do arminianismo clássico é a graça preveniente. Toda a salvação é absoluta e inteiramente da graça de Deus. Então ele já vem com o mito aqui, né, que surgiu aí, né, como eu disse, por falhas de interpretação ou por maldade de outros. E aqui a gente tem a verdade e ele vai trabalhar o tema dentro dessa verdade. Então, é um livro muito bom mesmo. Vocês já viram que ele vai trabalhar as principais falhas ou má interpretações de muitos e ele vai trazer a essência do verdadeiro arminianismo dentro disso. Mito 8. O arminianismo não acredita na predestinação? Olha só, a predestinação é um conceito bíblico. O arminianismo clássico a interpreta de maneira diferente dos calvinistas, mas sem negá-la.
É o decreto soberano de Deus em eleger crentes em Jesus Cristo e inclui a presciência de Deus e a fé desses crentes. Então, o arminianismo crê sim na predestinação, mas não numa predestinação fatalista ou numa dupla predestinação. Então a gente vai ter essa explicação, olha só, desde Armínio até os teólogos atuais e aqueles também que deturparam esse pensamento. Olha só, a teologia arminiana clássica inclui eleição corporativa e eleição individual, embasadas na presciência da fé futura ou falta dela. O teísmo aberto tem de reduzir a predestinação, eleição e reprovação à sua dimensão indefinida e corporativa. A predestinação de indivíduos se perde. Então aqui ele cita, alguns arminianos clássicos, tal como Jack Cottrell, rejeitam o teísmo aberto porque creem que ele minimiza o governo providencial de Deus na história, mas presume que a presciência dá a Deus uma vantagem providencial que é discutível. Então, tem alguns arminianos aí que saíram, né, do arminianismo clássico, inclusive aí aqueles que são na questão do teísmo aberto, né? Aqui o mito 9, a teologia arminiana nega a justificação pela graça somente através da fé, né? Mas a gente tem a teologia arminiana clássica, uma teologia reformada. Ela abraça a imputação divina de justiça pela graça de Deus por meio da fé somente e mantém a distinção entre justificação e santificação. Então é uma das concepções errôneas mais prejudiciais acerca do arminianismo, né? Além deles falarem que não é uma teologia reformada, eles falam que a teologia arminiana nega a justificação pela graça somente a fé. Somente pela fé, né? Então a gente vai ter a explicação desde Armínio até os dias atuais, decorrendo aí uma explicação bem honesta. Mito 10. Todos os arminianos acreditam na teoria governamental da expiação? Então, não existe uma doutrina arminiana na expiação de Cristo. Muitos arminianos aceitam a doutrina da substituição penal. Inclusive, eu creio nessa teoria, de maneira enérgica, ao passo que outros preferem a teoria governamental. Inclusive, o John Wesley cria na teoria da substituição penal. Tá? Então, para vocês conhecerem essa diferença, recomendo o livro, que aí vocês vão entender o que seria isso. Tá? O pensamento aí da teoria da substituição penal é o mesmo pensamento do calvinismo, lá na doutrina da expiação. Tá? Então a gente vai ter a explicação de tudo isso aqui também. Então no final a gente tem uma conclusão e regras para engajamento dos calvinistas e arminianos evangélicos. Ele conclui o seu livro, né, embasado na exposição do verdadeiro arminianismo. Tá? Então ele trata de uma forma bem clara, mostrando que o arminianismo é um pensamento reformado, é um pensamento evangélico, é um pensamento bíblico, que não nega os pontos principais, a base, não só a base, mas os pilares da sã doutrina. Então ele vai trazer essa explicação, tá bom? Então, aqui ele conclui o seu livro, 320 páginas, depois a gente tem um índice de nomes, tá? Então, por exemplo, ele citou Agostinho na sua obra, né? Aí tem aqui as páginas onde a gente vai ter informações sobre Agostinho. Eu quero procurar Charles Finney, por exemplo, tá? Então, olha só, Charles Finney, então todas essas páginas aqui a gente tem também a abordagem quanto a isso. Depois a gente tem um índice de assuntos, tá bom? Então, por exemplo, eu quero ler sobre o pelagianismo nesse livro. Então, aqui vocês encontram as páginas que falam sobre o pelagianismo, tá bom? Por exemplo. Então aqui tem a foto aqui do Roger Onson, nosso grande teólogo, historiador, expositor, pastor, um homem de Deus, o autor desse livro, olha só. Como é PhD, é DHD, autor, olha só, os dois livros dele aqui, que são ótimos, né? Então, aqui nós temos, olha só, aqui na contracapa a gente tem algumas recomendações. Então, tá aqui. Roger Onson, Teologia Arminiana, Mitos e Verdades, é a nossa indicação de leitura e um livro que, sem dúvida alguma, eu recomendo para vocês.